nós meditamos nesse capítulo 13, nós vamos meditar um pouco mais nele. João, capítulo 13. E nós vamos ler o versículo 17. João, capítulo 13, o versículo 17. Hoje é muito comum, e não é apenas hoje, em toda a história humana, a busca pela alegria ou a busca pela felicidade, não é assim? Todas as pessoas querem ser felizes. Inclusive, em 1776, quando foi promulgada a Constituição Americana, eles falam a respeito disso, que é um direito de todo homem a busca da felicidade. E a palavra de Deus fala sobre felicidade. João 13, versículo 17. Jesus diz o seguinte: agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Olha só, o texto fala sobre felicidade. Felizes são vocês, mas essa felicidade tem uma condição, não tem? Que o texto bíblico está dizendo? Olha só. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. E aí nós nos perguntamos, que coisas são essas? O texto fala que nós seremos felizes se praticarmos algumas coisas. E a pergunta é, mas que coisas são essas que nós temos que praticar? Tem um videozinho que o Mateus vai passar para nós agora, que fala um pouco a respeito disso. De algo que nos traz felicidade se nós a praticarmos. Né? Vamos ver o vídeo, o Mateus vai passar esse vídeo, nós vamos ver o que é. Esse videozinho, que eu acho que alguns irmãos já viram, mostra a história de um homem, né? Que ele tinha uma vida muito feliz, não era? Estava lá
acabrunhado, né? Rosto fechado, sem sorrir. E ele estava com as mãos dele aonde? No bolso. Aí ele está lá caminhando, uma pessoa se aproxima dele para pegar o elevador. Ele poderia segurar o elevador, mantém a mão no bolso. Aí uma criança lá está soltando uma bexiga, ele podia pegar a bexiga, ele continua com a mão no bolso. Não tira a mão do bolso. Acreditando que isso era o segredo da alegria. Ele ser o centro de tudo. Até que algo acontece. Ele está lá para atravessar uma rua, e uma senhorinha, o que ela faz? Segura nele. Ele já acha estranho aquilo. Alguém tocou nele. Olha assim, de lado, desconfiado. E aí ela força ele a atravessar a rua. Não é assim? Está atravessando um ônibus. De repente, um ônibus vem na direção dele. Ele tira a mão para salvar a velhinha do bolso ou para salvar ele? Ele, indiretamente, o que ele faz? Salva a velhinha. Aí chega do outro lado e algo acontece. O que a velhinha faz? Faz um carinho nele. Ele falou, o que é isso? Ele recebeu uma retribuição pelo bem que ele fez, que nem era um bem. Ele tentou salvar a própria vida. Depois ele começou a ajudar. E percebeu que ajudar as pessoas fazia a vida dele ficar mais feliz, mais alegre. Começou a ajudar todo mundo. E no final do vídeo ele anda já de uma forma alegre, disposta, cheia de energia. Ele vê uma pessoa lá, igualzinho que ele era antes. E ele chega e vai tentar fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Quando Jesus fala nesse texto bíblico, olha só. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Mas será que Jesus está dizendo a mesma coisa? Vamos ler o versículo 1 desse capítulo, que nós lemos na semana passada, e nós enfatizamos algumas questões e vamos enfatizar outras hoje. Olha só o que o texto bíblico diz. 1 João 13, a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo. A você, mais tarde você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem ia traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior
do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticardes. O que Jesus fez? Jesus fala de uma felicidade que existe por meio do serviço. Prestar serviço, ajudar alguém. É o que Jesus fala sobre felicidade. Na semana passada, nós vimos que para servir é necessário algumas condições que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Primeiro, o texto bíblico diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Para nós servirmos as pessoas, nós temos que amá-las até o fim. Jesus amou os seus discípulos que iriam abandoná-lo, um deles iria traí-lo, um deles iria negá-lo 3 vezes, e mesmo assim, Jesus amou os seus discípulos até o fim. Para nós servirmos alguém, nós temos que amar as pessoas, mesmo que elas não retribuam, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas não agradeçam, é necessário amar até o fim. Nós vimos também uma outra questão, que para amar até o fim é necessário um esvaziamento. Jesus tirou a sua capa, pegou uma toalha, colocou água na bacia e começou a servir. É necessário esvaziar a nós mesmos. Se nós não nos esvaziarmos, não tem como servir. Não teremos como prestar serviço a nenhum tipo de pessoa. E o próprio Senhor Jesus se esvaziou, assumindo a forma de um homem, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. E agora, meus irmãos, a pergunta que se faz é a seguinte: mas como servir? Tudo bem, eu tenho que amar até o fim. Tudo bem, é necessário que eu me esvazie para poder servir, senão não servirei. Mas como servir? Para sabermos como servir, como a palavra de Deus nos ensina, como Jesus nos ensina, tem 2 perguntas que devemos fazer. A primeira pergunta essencial é a seguinte: a quem estou servindo? Parece uma pergunta simples, mas não é tão simples assim. Vamos pensar no caso de Jesus em relação a Pedro. Jesus estava servindo a Pedro? Pensem bem. Jesus chegou para lavar os pés de Pedro e Pedro se recusou a que Jesus lavasse os seus pés. E a pergunta é: Jesus estava servindo a Pedro? O que os irmãos acham? Não dá uma impressão que ele estava servindo a Pedro? Não dá essa impressão? Sabe por que dá essa impressão? Porque nós confundimos servir com a quem estou servindo. Parece algo semelhante, mas não é. Em que sentido? Veja bem, quando a pessoa ela se dispõe a servir de forma voluntária, significa o quê? Que tem alguém a quem ela vai submeter integralmente. Um servo, ele se torna propriedade do seu senhor. E no caso, Cristo, como servo de Deus, ele se tornou propriedade, já era propriedade de Deus, mas se entregou completamente nas mãos de Deus para poder servir. Jesus estava servindo a Deus. E servindo a Deus, sendo servo de Deus, estava agora prestando um serviço a Pedro. Por isso, o que aconteceu? Quando Pedro se recusou a que Jesus lavasse os seus pés, Jesus não se submeteu à vontade de Pedro, mas à vontade de Deus. É uma situação tão pequena, mas tão essencial. Por quê? Às vezes, nós estamos servindo alguém, prestando um auxílio para uma pessoa, e nós caímos na armadilha de tornarmos servos dessa pessoa. Se nós nos tornamos servos dessa pessoa, nós seremos manipulados por essa pessoa. Essa pessoa vai exigir de nós coisas que nós podemos até dizer que nos humilhariam, coisas inadequadas, coisas erradas. Por isso a palavra de Deus não afirma que nós devemos ser servos submissos às pessoas. Ao contrário, devemos ser servos de Deus servindo as pessoas. Essa é uma diferença pequena, mas essencial. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de 1 Coríntios 7, 23,
Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Quando Cristo morreu na cruz em nosso lugar, ele pagou um alto preço por nós. Por isso, nós não podemos mais, de forma nenhuma, sermos escravos das pessoas, servos das pessoas. Somos servos de Deus. Sendo servos de Deus, o que acontece? Eu desenvolvo em minha vida uma liberdade imensa. Porque eu vou servir as pessoas de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus me orienta que devo fazer para servi-las. Eu não serei escravo delas, eu serei servo do Senhor a serviço delas. É uma diferença muito pequena, mas essencial. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1:10 o seguinte: se eu for servo dos homens, eu não sou servo de Cristo. Inclusive, ele fala o seguinte: eu procuro agradar a Deus ou agradar os homens? Se eu procurar agradar os homens, eu não sou servo de Deus. Não sou servo de Cristo. Porque quando nós tornamos servos dos homens, não apenas seremos manipulados pela vontade deles, pelo desejo deles, muitas vezes equivocados e errados. Nós também seremos, sabe o quê? Escravo dos aplausos, do reconhecimento, do tapinha nas costas. Se eu não recebi o tapinha nas costas, se eu não receber o muito obrigado, se eu não perceber que a pessoa está gostando do que eu estou fazendo, se eu não perceber que aquilo que eu estou fazendo está tendo reconhecimento tal, eu paro de servir. Se eu paro de servir, na realidade, não estava servindo a Deus. Na realidade, não estava demonstrando que era servo de Deus. Na realidade, estava demonstrando, sabe o quê? Que era servo nem dos homens, era servo de mim mesmo, porque eu queria buscar reconhecimento, e para buscar o reconhecimento, resolvi realizar essa ação, ou aquela outra ação, aquele comportamento, ou aquele outro comportamento. É o tipo de pessoa multimilionária que resolve fazer uma doação para uma instituição. E aí o que acontece na hora da doação? Chama todos os repórteres possíveis, para anunciar a doação dela. Né? Ou então é que nem se a Sicredi lá da camisa do Palmeiras, né? Está financiando o Palmeiras. Ela está financiando o Palmeiras porque ama o Palmeiras, não é assim? Está financiando porque ela quer ganhar propaganda em cima daquilo. Na realidade, isso é uma situação muito delicada na nossa vida espiritual. Quando nos dispomos a servir, essa pergunta eu tenho que fazer ao meu coração: a quem estou servindo? Quem de fato é o Senhor da minha vida? Quem de fato está determinando qual será a minha ação? Porque se eu for servo dos homens, serei manipulado por eles. Se eu for servo meu próprio, o que vai acontecer? Eu vou fazer as coisas esperando o reconhecimento. Esperando alguém bater palma para mim. Serei um tipo de alguém que está fazendo uma ação, realmente uma propaganda de quem eu sou. Mas se eu sou servo de Deus, eu não buscarei reconhecimento. Eu buscarei agradar integralmente a Deus. Conta-se a história de um violonista famosíssimo, que tocou o violino de uma forma maravilhosa. Todo mundo começou a bater palmas, rindo, sorrindo. Ele com o rosto sem expressar emoção. Ele só ficava observando o mestre dele, que estava sentado. Quando o mestre dele olhou e demonstrou contentamento, aí ele sorriu. Porque ele estava servindo ao seu mestre, não o público. Esse é um desafio enorme ao nosso coração. Para podermos ser felizes, como a palavra de Deus nos diz, servindo as pessoas, eu tenho que ter clareza a quem estou servindo. Diferente do serviço que estou prestando. Porque senão tem muitas pessoas que dizem assim: espera aí, se ser feliz é servir, eu vou virar escravo das pessoas. Vou virar escravo do meu marido, escravo da minha esposa, escravo dos meus filhos, escravo do meu patrão. Vão fazer de mim gato e sapato. Não é assim. O nosso compromisso é sermos servos do Senhor. Por isso a primeira pergunta é: a quem estou servindo?
Jesus estava servindo a Deus. Por isso ele não aceitou o comportamento de Pedro. A segunda pergunta essencial, fundamental. Que serviço eu tenho que prestar? Qual é a necessidade que o meu coração está percebendo? Qual é a necessidade? Porque se a pessoa é servo de Deus, ela automaticamente está disposto a servir a Deus, servindo as pessoas, a pessoa fica atenta. Qual é a necessidade que eu estou percebendo? Qual é a necessidade? Naquela ocasião, qual era a necessidade? Os discípulos caminhavam em estradas poeirentas e a necessidade seria lavar os pés, certo? A necessidade não era Jesus, por exemplo, vou fazer agora para os discípulos uma comida especial. A necessidade naquele momento era lavar os pés. Eu não vou fazer para os discípulos um casaco. Não, porque a necessidade naquele momento era lavar os pés. Então, a percepção de identificar qual a necessidade é essencial. Inclusive, nós temos que orar a Deus pedindo, Senhor, revela ao meu coração qual a necessidade que as pessoas com quem eu convivo precisam ser atendidas. Me mostra, Senhor. Eu sou teu servo e eu preciso saber qual é a necessidade. Às vezes a necessidade é um aperto de mão. Às vezes a necessidade é um copo de água, né? Se era um copo de água aqui é uma necessidade, às vezes é um copo de água. Às vezes a necessidade é uma carona. Às vezes a necessidade é um abraço. Qual a necessidade? Temos que identificar a necessidade. E a palavra de Deus é tão rica em relação a isso, por quê? Olha que interessante. José, servo de Deus, lá no Egito, percebeu que a necessidade do povo de Israel, como consequência da fome que havia na região, era levar o povo de Israel, a sua família, para o Egito. Foi o que ele fez. Conversou com o faraó, que ele era governador do Egito, e trouxe a família dele para o Egito, para ser alimentada, sustentada. Essa necessidade, naquele momento, passou-se 400 anos. Aí chegou Moisés. Moisés percebeu que a necessidade do povo era o contrário. Era sair do Egito. O que ele fez? Deus operou no coração dele, mobilizou o coração dele para que ele tirasse o povo de Israel do Egito. Olha só que interessante. Pensa assim, vamos pensar os pais cuidando dos filhos. Hoje a Darcy não está, ela estava tudo programado para estar aqui. Aí, ontem à noite, o Felipe, nosso netinho lá, estava dando muito trabalho, os pais lá com dificuldade, e ela foi lá à noite, para passar a noite, para eles conseguirem dormir, que não tinham dormido, estava assim, meio zumbi. Ela dormiu, ela falou, de manhã eu te falo se eu vou conseguir ir. Aí ela falou, não, era 5 e pouquinho, ela falou, não vou conseguir. Ficou lá com ele. E ele estava tudo programado para vir. E aí, o que acontece? Nesse momento é ajudar. Quando tiver mais crescido, né? É esse mesmo comportamento? Às vezes ajudar é não ajudar, não é assim? Não é interessante? Como nós precisamos ter a sensibilidade de perceber qual a necessidade das pessoas de acordo com o momento, de acordo com a situação. O povo de Israel estava sendo ameaçado por Golias. Davi percebeu que naquele momento qual era a necessidade? Vencer o gigante Golias. Foi essa a necessidade. Nós temos o apóstolo Paulo, que anunciou a palavra de Deus em uma boa parte do Império Romano. Depois de um momento ele percebeu o quê? Que as igrejas precisavam de orientação de Deus. E o que Paulo fez então? Paulo resolveu satisfazer essa necessidade escrevendo cartas. Escreveu cartas. Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Né? 1 e 2 Coríntios são cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Então, naquele momento, a necessidade era escrever uma carta. Às vezes, a necessidade é mandar uma mensagem no WhatsApp. Às vezes, a necessidade é fazer uma visita. Então, qual é a necessidade? Por isso, é essencial que nós, além de reconhecermos Deus como Senhor, Cristo como Senhor das nossas vidas, nos perguntarmos qual a real necessidade que essas pessoas estão tendo nesse momento agora. Isso é muito importante.
essencial. Quando eu cheguei, estava chovendo. Um irmãozinho nosso percebeu uma necessidade e correu para me ajudar. Joaquim com guarda-chuva. Chegou lá com o guarda-chuva, lá passou. Então, a necessidade naquele momento, qual era? O guarda-chuva. Né? Então, cada momento tem a sua necessidade. E ter essa percepção. Até no videozinho que nós vimos lá do homem, cada situação era uma necessidade diferente, não era? Então, essa percepção é essencial nós desenvolvermos. Mas, meus irmãos, sabe o que acontece? Que isso é muito importante nós compreendermos também. Essas duas questões. Primeiro, é reconhecer quem é o nosso Senhor. Temos que nos perguntar, quem que eu estou servindo? Isso é essencial. Porque se eu estou servindo a Deus, eu tenho liberdade, tenho alegria. Se eu sou escravo dos homens, serei manipulado pelas pessoas. Faria as coisas buscando aplauso. A quem estou servindo? E a segunda questão essencial é qual é a necessidade que as pessoas com quem eu convivo necessitam. Porque é diferente dar o que a pessoa quer em relação ao que a pessoa precisa. Não é assim? Os pais sabem disso na hora das refeições, não é? Se você colocar lá o que uma criança quer, você sabe. Mas o que ela necessita realmente é outra coisa. Então, essa diferença é essencial. E a terceira questão também é fundamental, sabe por quê? Muitas vezes, nós reconhecemos quem é o Senhor da nossa vida, isso é fundamental, na prestação de um serviço qualquer. Nós reconhecemos qual a necessidade que as pessoas têm, também é essencial. Mas tem uma questão também fundamental, sabe qual é? Que às vezes o serviço deixa de ser executado. Veja bem, vamos analisar o texto bíblico lá. Os discípulos caminharam uma boa distância, os pés estavam lá empoeirados e precisava se lavar os pés. A questão é, quem vai lavar os pés? Quem vai tomar a iniciativa? Quem vai dar o primeiro passo? Talvez não pensasse, deve ser aquilo outro. Quem vai dar o primeiro passo? E às vezes é isso que acontece. Quando nós percebemos uma necessidade na família, na igreja, em qualquer situação, nós ficamos pensando, quem vai agir? Qual é a ação que vai ser feita agora? Quem vai tomar providência agora? Quem vai? Quem vai? E para a surpresa dos discípulos, o que aconteceu? Jesus se levantou. O que Jesus fez? Jesus tomou a iniciativa. Ele se levantou, foi e lavou os pés dos discípulos. Essa é uma questão essencial. Temos que tomar a iniciativa. Em 1964, ou melhor, no dia 13 de março de 1964, em Nova York, uma mulher chamada Kitty Genovese estava voltando para casa, tinha 28 anos. Ela morava em um condomínio, com vários apartamentos, tal, tinha uma área na frente, e ela foi atacada por um homem. O homem começou a agredi-la, e a agressão durou cerca de 30 minutos. E ela gritava, pedindo socorro. Algumas luzes acendiam da janela. Resultado, ela morreu. E o que assustou, na época, a reportagem que foi feita é o seguinte: cerca de 38 pessoas ouviram o grito dela e não fizeram nada. Não ligaram para a polícia, não gritaram da janela, pare de fazer isso, não jogaram algum objeto, será para evitar aquela agressão, não fizeram nada. 38 pessoas não fizeram nada. Foi um caso tão assustador em Nova York que algumas pessoas começaram a estudar a questão e começaram a pensar o seguinte: por que não fizeram nada? E foram verificar quem eram as pessoas. Eram pessoas que iam às igrejas,
que liam a Bíblia, que oravam, que diziam que amavam a Deus, algumas eram assim, outras não, mas muitas eram assim, não fizeram nada. Por quê? Por que será? A questão era que ninguém quis tomar a iniciativa porque estava esperando a iniciativa do outro. Isso que aconteceu. Há um efeito, um estudo sobre isso, é o seguinte: quanto mais pessoas veem uma situação difícil, menor a possibilidade que tem de uma pessoa ser ajudada. Tem até estudos que fazem sobre isso. Por exemplo, num shopping movimentado, uma pessoa cai no chão, simulando um ataque epilético. Ninguém para. Pouquíssimas pessoas param nessa. Porque um fica esperando pelo outro. Isso já aconteceu? Você vê uma situação, você pensa, mas espera aí, acho que o outro pode fazer no meu lugar. Acho que o outro pode tomar a iniciativa. E nós deixamos de fazer. Um parente que está doente, uma pessoa vizinha que está enferma, um irmão da igreja com dificuldade. Às vezes o que nós pensamos? Espera aí, mas acho que alguém pode fazer isso. Eu fico esperando alguém tomar iniciativa, e quando ninguém toma iniciativa, com aquela famosa frase que nós usamos, ninguém quis ajudar. Essa ninguém quis ajudar significa o quê? Eu estou me excluindo da situação. Jesus tomou a iniciativa. Para sermos felizes, como a palavra de Deus nos diz, fazendo o que Deus nos orienta, é necessário o quê? Além de reconhecer quem é o nosso Senhor, além de identificarmos claramente qual o serviço necessário, temos que tomar a iniciativa. Olha na história de Israel. O gigante Golias ficou 40 dias desafiando o povo de Israel, dizendo o seguinte: o Deus de vocês não vale nada. E vocês são todos covardes, ninguém vai lutar contra mim. Aí chegou Davi, um jovenzinho, em torno de 17 anos, viu aquela situação e falou o seguinte: vocês não vão fazer nada? Eu vou lá. E o que aconteceu? Sabemos a história, venceu o gigante Golias. Os muros de Jerusalém estavam destruídos desde a época de Nabucodonosor. Os muros de Jerusalém ficaram destruídos durante 141 anos. Um dia Neemias, que estava em outro país, trabalhava para um rei, ficou sabendo da situação do povo de Israel, seu coração doeu. Imediatamente ele se colocou como servo de Deus, imediatamente identificou a necessidade, imediatamente tomou a iniciativa. Elaborou um plano, foi lá e executou. Resultado: um muro que ficou destruído durante 141 anos foi reconstruído por ele em 52 dias, tomando a iniciativa. Deus nos chama a praticarmos o que Cristo praticou. Tomou a iniciativa, servo de Deus, identificou a necessidade. Meus irmãos, esse texto bíblico nos mostra exatamente como Deus faz, Cristo faz em nossa vida. O Senhor Jesus é o Senhor. Ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Ele, como servo de Deus, atende exatamente o que nós precisamos. Por isso, muitas vezes nós oramos a Deus, clamamos a Deus por algo, e Jesus sabe qual é a real necessidade do nosso coração. O que ele faz? Ele dá aquilo que nós realmente precisamos. Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Provavelmente algumas pessoas pensavam que a necessidade delas era outra. Jesus fala: não, só necessidade é de paz, e eu posso dar a paz que você precisa. Jesus, em outra ocasião, ele viu um homem lá sofrendo e percebeu que a necessidade dele era de libertação. Jesus o libertou. Jesus, uma pessoa angustiada, dominada por preocupações, o que Jesus percebe? Que na questão de resolver a preocupação, o que a pessoa precisa é colocar o foco dela em Deus. Foi o caso de Marta, aliás. Marta estava falando: Senhor, ninguém vai me ajudar.
Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupado com muitas coisas, só uma necessária. Jesus sempre atende à real necessidade do nosso coração, porque é servo de Deus. E o nosso Deus tomou a iniciativa em nos amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tomou a iniciativa em nos amar foi Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o Senhor nos convida a entregarmos nossa vida nas mãos de Cristo, que nos ama de tal forma, que se deu por nós, de tal forma que iniciou o seu amor por nós na cruz do Calvário e nos chama a vivermos da mesma forma no nosso relacionamento com outras pessoas. Sermos servos de Deus, identificarmos o que as pessoas precisam e tomarmos a iniciativa. E o que acontece se nós fizermos isso na prática? João 17, 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar a Deus pedindo ao Senhor que essa palavra fique guardada no nosso coração e remodule, reestruture os nossos pensamentos e as nossas emoções. Oremos. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que a Tua palavra que nos transforma, que a Tua palavra que foi anunciada nessa manhã, fique guardada, gravada no nosso coração. Que possamos, Senhor, sempre nos perguntar a quem estamos servindo. Que possamos sempre, Senhor, responder, quero servir a Ti, Senhor. Que possamos também, Senhor, buscando a Tua orientação, identificar qual a real necessidade das pessoas com quem eu convivo. É uma palavra, é um abraço, é uma mensagem, é um alimento, qual é a necessidade? E também, Senhor, que possamos, como Cristo fez, tomarmos a iniciativa de ajudarmos as pessoas que nós convivemos. Senhor, nós suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós convidamos todos para participarmos agora da ceia do Senhor. Vamos todos sentar aqui ao lado da mesa para participarmos da ceia do Senhor.